Com certeza, um dos poderes mais comuns de todos é o poder de gelo. Esse poder é super comum no meio dos heróis, dos animes, em qualquer obra de ficção científica tu vai encontrar esse poder em algum lugar. Muita gente faz esse poder, faz esse efeito na sua pintura e não deixa um resultado legal, não deixa um resultado bacana, acha meio difícil ou realmente não tem ideia como se faz. Nesse vídeo eu separei várias dicas e te explicarei passo a passo como fazer esse efeito de uma forma super simples. Assiste o vídeo até o final que tu vai aprender muito e tu vai aprender a fazer qualquer pintura de gelo. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer pintura de gelo, tá? Que como eu falei no comecinho do vídeo, é uma pintura super comum. Tu com certeza algum personagem que tu conhece que usa esse poder. E provavelmente algum personagem que usa esse poder tu gosta bastante, tá? Então eu vou te explicar passo a passo usando esse desenho do Todoroki, que é o personagem mais famoso, pelo menos que eu conheço, assim, que eu me recorde. Quando tu falar em gelo, tu vai lembrar do Todoroki. Então, pra mim é isso. Comenta aí embaixo se você tem algum outro personagem que é assim pra você, algum personagem favorito usando esse poder. Comenta aí embaixo, tá? Então eu vou fazer esse desenho aqui, tá? O que a gente tem que entender do gelo? É entender o contexto dele. O que ele é? O gelo ele é um cristal, ele não é algo sólido, assim, extremamente sólido, tipo uma pedra, tipo uma rocha, mas ele não é algo quebrável, não é algo frágil. Claro, tem sua fragilidade, mas ele não é assim tão fácil de quebrar. Ele seria realmente um cristal, algo que tu vê que é sólido, mas não é tão duro, mas também ao mesmo tempo não é tão frágil. Ele fica meio no meio termo disso. Por que isso é importante entender? Porque todo desenho que tu vai fazer, tu tem que dar aquele aspecto do que aquilo realmente é. Então, por exemplo, se tu for fazer uma água, tu tem que dar um aspecto fluido, um aspecto suave para a água. Por quê? A água é algo livre, é um líquido, então ele não tem um formato específico, não é algo pesado, não é algo que tu consegue tocar. Tu tem que dar um aspecto mais solto, um aspecto realmente mais natural se tu for fazer uma água. O gelo é mais ou menos a mesma coisa. Como ele é um cristal, tu precisa dar um aspecto de mais sólido para ele, mas tu tem que fazer ele refletir muita luz, porque todos os cristais refletem muita luz. Então, isso é o ponto principal que você tem que entender sobre o gelo, tá? Primeiro ponto, o que ele é? É um cristal. Então, faça formatos de cristais ele. Faça então, o que eu digo em formato de cristais? Façam ele coisas assim, sem tantos detalhes em si. Faça eles realmente algo mais sólido, como se fosse um quadrado, como se fosse algumas pontas. Tu vai ver quando for fazer os formatos dos cristais aqui do Todoroki, tá? Mas tu vê que tem alguns pontinhos, já posso explicar. Isso também é um ponto muito importante para se entender sobre qualquer poder que eu já vou falar, que é sobre como ele vai afetar o ambiente. Eu já vou explicar mais exatamente sobre isso. Mas tu pode ver ali que em cima da perna do Todoroki eu fiz alguns cristalzinhos. Tu vai ver que mais pro fundo eu vou fazer esses cristais realmente. Então o formato dele é muito importante. Que seria o quê? Seria mais algo mais bruto, sem tanto detalhe, sem tanta sofisticação, sem tanto traço fino. Realmente algo mais bruto, para dar um aspecto mais sólido realmente, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu falei, ele é um cristal, ele reflete muita luz. Então tu tem que trabalhar muito bem o sistema de luz e sombra num cristal. Então tu realmente vai pegar e fazer o quê? Quando tu estiver fazendo ele, tu vai usar três cores. Eu uso três cores: o azul escuro, o azul claro e o branco. O branco é o quê? Partes que eu vou deixar em branco para ser o brilho, porque todo cristal brilha, como eu acabei de falar. Só que isso é muito importante você entender. Todo cristal que for fazer precisa ter um aspecto de brilho muito forte. Então eu vou fazer os azuis escuros, são as cores que eu vou fazer as sombras. E os azul claro, assim, o azul médio, assim posso dizer, vai ser a cor do cristal em si, a cor do gelo em si. E as partes claras vão ser onde eu vou dar aquele contraste, aquele aspecto de cristal. Então é assim que funciona uma pintura, tá? É assim que funciona a pintura de qualquer gelo. Mas o que eu poderia falar antes de eu ir exatamente para a pintura dele do gelo? Que é como ele vai afetar o ambiente. Como ele é um poder, qualquer poder, geralmente ele vai afetar toda a volta dele. Como assim? Se tu for fazer uma pintura de fogo, como essa desenho do Todoroki, um lado é gelo, outro lado é fogo,
Depois, por final do desenho, tu vai ver que o fogo ele clareia mais, então as sombras, toda a parte perto do fogo tá mais clara, porque o fogo produz muita luz, então ele acaba afetando a volta dele. O gelo, ele faz o quê? Perto dele é congelado, então é interessante tu ter essas algumas partes mais claras, por exemplo, tu vê que a mão do Todoroki tá uma mão mais escura, uma mão mais puxada pro azul, por quê? Ela tá congelada. Então é ela que tá saindo o gelo, então é ela que tá meio congelada. Tu vê que a bota dele também tá um cinza mais puxado pro azul, porque também tá em grande contato com o gelo. Então isso é uma dica interessante. Quando tu for fazer qualquer poder, não é só o gelo, sempre tome cuidado, sempre pense em como aquilo pode estar afetando o ambiente. Isso é muito importante antes de fazer qualquer efeito de pintura, qualquer poder, tá? Isso é muito importante mesmo. Vamos lá agora para o formato. Está vendo que ali atrás eu estou fazendo alguns contornos? Esses contornos vão ser o formato do gelo. Então tu vê que eu fiz os formatos dele, fiz um azul escuro bem forte e depois eu vim aplicando algumas partes num azul escuro. Essas partes vão ser as sombras do cristal, tá? Isso tu pode dividir em várias partes, não existe exatamente uma coisa certa nele. Uma dica muito importante é nunca contorne com a caneta, tá? Fundo, poder, efeito, assim, algo que tu não pode tocar, tu não pode contornar com a caneta. Absolutamente nunca tu pode contornar com a caneta, tá? Então eu vim aqui, fiz todo o contorno com o azul escuro, apliquei algumas camadas de sombra, apliquei algumas partes de sombra e vim escurecendo aos poucos, sempre fazendo aquele sistema de camadas. Apertei o azul escuro, depois vim com o azul claro por cima, depois vim com o azul escuro, misturando as cores até chegar na sombra que eu queria. Depois que eu termino as sombras mais escuras, eu escolho algumas partes que eu vou pintar de azul claro, como se fosse a cor normal do cristal. E por último, eu vou deixar algumas partes em branco. Algo importante a se ressaltar, sempre tem uma referência dessa parte. Essa parte é uma parte bem complicadinha de tu tentar inventar sombras. Eu aconselho tu sempre realmente pegar e fazer de acordo com alguma referência, tá? Ficou meio estranho, eu sei que deve ter ficado meio estranho eu explicando assim, eu só como fazendo e tu não consegue ver muito bem como ele vai se formar, mas aos poucos ele vai se formando, tá? Aos poucos o gelo tu vai vendo que ele vai dando esse aspecto. Muito isso se acontece por causa do brilho realmente que dá, então ele só vai aparecer o sistema de brilho depois que eu já tiver feito todas as sombras, por isso que demora um pouquinho para tu pegar um contraste, tá? Mas o importante é o que? Sempre tem uma sombra mais escura, que seria o azul escuro, e depois o tom normal, que seria um azul claro. Foi assim que eu fui fazendo, eu fui preenchendo nas partes da minha referência, e assim vai dando um contraste. E sempre deixe espaços em branco, tá? Sempre deixe espaços em branco, que vai ser realmente o efeito de brilho. Acho que agora em cima tu já vai poder ver mais, que ele já vai pegar um certo formato. Lembra que eu falei do formato dele? Olha como ele é algo que não tem muitos detalhes. Não vê que tem um detalhe na ponta. Ele é um retângulo, só que com um finalzinho com um pouquinho mais de detalhe ali. Que eu dei um formatinho um pouquinho mais bonito. Mas tu vê que ele é um retângulo, basicamente. Então algo mais bruto, realmente para dar esse aspecto mais sólido. Aqui dá para ver bem melhor o que eu fiz. Fiz o contorno de azul escuro e agora eu vim aplicando algumas sombras em algumas extremidades do gelo. Depois eu vou vir com o azul claro e aplicar em algumas partes e deixar outras em branco. E tá feito o gelo. Olha como ele é bem simples realmente, tá? O que tu tem que se atentar é seguir uma referência. Se você quiser inventar, por exemplo, eu não tenho muito desse desenho que eu vou fazer, não tem gelo, mas eu quero aplicar. Procura alguma referência de algum gelo, realmente algum desenho que tenha gelo e que se encaixe mais ou menos na tua referência e siga ele. E tipo, copie o desenho de gelo, que seja outro, para o seu desenho. Isso vai ficar muito mais fácil, porque realmente tu criar sombras vai ser meio complicado, tá? Existem alguns desenhos que são inteiramente personagens com extremamente de gelo, extremamente de cristal. É muito complicado, tá? E é uma bagunça. Isso eu posso sendo bem sincero. Quando tu vai fazer esse efeito, é uma bagunça, porque ele tem sombra, aí do ladinho tem um ponto de luz. Aí do ladinho tem uma cor um pouquinho mais clara. Então, tipo, é luz e sombra muito misturado uma na outra, não é dividido certinho. Então acaba que você tem que ter um pouco mais de prática, um pouco mais de
experiência, porque senão tu se confunde e vai ficar bem complicado, tá? Mas não é um efeito difícil de se fazer, é um efeito só um pouquinho chatinho. Só o que tu tem que entender é que tu tem que deixar as partes claras. As partes claras são mais importantes do que as sombras. Mas claro, para as partes claras fazerem efeito, fazerem contraste, tu precisa deixar algumas sombras. Precisa deixar algumas sombras principalmente mais escuras, para dar realmente um contraste bem bacana. Mas o principal são as partes claras realmente. Outra dica também que vai deixar o desenho um pouco mais bonito, vai ajudar o desenho a ser feito, é tu aplicar degradê, tá? O degradê é muito bom nesse exemplo e como eu falei, como ele é meio bagunçado no sistema de... Vai ter partes claras, vai ter partes escuras, vai ter partes brancas do ladinho de partes escuras, vai ser meio essa bagunça. Acaba que um degradê cai muito bem, tá? Então isso é uma coisa que também é muito útil. Outra coisa importante de se ressaltar, tu vê que nessa parte de baixo que eu tô fazendo, que é meio que a origem do cristal, tu vai ver que eu vou fazer ela mais escura do que a parte de cima. Por que isso? Primeiro, ela tá mais longe do fogo, logo ela vai ser mais escura naturalmente. Segundo ponto, quanto mais escuro for o cristal, mais sólido, mais forte ele aparenta ser. Então, como ele tá vindo de baixo para cima, como eu disse, é a origem, eu quis dar esse aspecto mais escuro, esse aspecto mais sólido para o cristal, para ele realmente ter um aspecto mais legal, como se realmente embaixo fosse a raiz, fosse a parte mais forte dele. Então, isso é uma coisa do contexto do desenho novamente. Pode parecer um detalhe, mas no final, assim, no resultado final, fica um aspecto bem legal, né? Então, sempre se atente aos detalhes assim, que parecem coisas bobas, mas isso ajuda muito, isso melhora muito a qualidade do seu desenho em si, tá? Então, tu vê que nesse desenho aqui eu peguei e fiz isso. Eu fiz essas partes que eu quero um pouco mais sólidas lá embaixo, que estão um pouco mais distante da parte da luz. Eu fiz elas mais escuras. Isso ajudou, isso dá um aspecto bem mais legal pro desenho, tá? Dá um aspecto realmente do cristal mais solidificado e dá realmente um contraste melhor para o desenho. Mas eu poderia ter feito ele com mais luz. Aqui tu vê que eu foquei realmente muito mais nas sombras. Mas eu poderia também feito com mais luz. Não tem problema em si. Eu só gostei de fazer mais isso porque eu acho que fica melhor, fica com mais contexto, fica com mais sentido, tá? Mas não tá errado. Então, esses são os pontos principais do cristal, tá? Ele é um poder, ele vai afetar sua volta, ele precisa ter um efeito, precisa ter um contraste dele, e ele precisa ter vários pontos de luz. Se tu decorar tudo isso, tu vai conseguir fazer qualquer poder de gelo tranquilamente, tá? Então foi assim, ficou o resultado final do desenho. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para mim. Comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão. Clica aqui na playlist tutoriais de desenho, tem várias outras dicas. E até a próxima, vídeo. Tchau!